Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Quarta-feira, mais um dia da nossa leitura diária, da nossa lição número 1. A igreja que nasceu no Pentecostes. Nós já falamos bastante nas leituras passadas sobre o tema, texto áureo e a verdade prática. Nosso texto áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. Verdade prática, a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Nós falamos bastante já nas últimas leituras sobre o que é igreja. Quem quiser dar uma passadinha lá nos vídeos da playlist dessa lição, segunda e terça, vocês vão ouvir muito sobre o que é igreja. E hoje, na leitura de quarta-feira, nosso texto está lá em Atos, capítulo 2, versículo 11, e depois a gente pula para o capítulo 10, versículo 46. O tema que ele deu foi louvor e adoração. Lembrando também que nós estamos no livro de Atos, nesse trimestre, terceiro trimestre de 2025. Vamos ao texto. 2, 11. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Agora vamos ao 10, versículo 46. Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. São dois textos que falam sobre línguas, sobre o dom, a capacitação do Espírito Santo ao homem, ao ser humano, falar em outras línguas. Nós já vimos que no Pentecostes, que foi o primeiro dia em que o Espírito Santo desceu e habitou no homem, e o primeiro poder que ele deu aos homens ali, foi línguas, e línguas, idiomas. Não podemos esquecer disso. Línguas, idiomas, línguas que foram entendidas, como nós vimos aqui na leitura do versículo 11 do capítulo 2, que cretenses, árabes, convertidos ao judaísmo de outras nações, e eram várias nações em volta, eles ouviram as maravilhas de Deus na língua natal deles. Não era uma língua que ninguém entendia, era uma língua que as pessoas entendiam. Por quê? O Senhor Jesus disse para eles, para os seus discípulos, que eles pregariam não só em Jerusalém, mas na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, ou seja, muitas línguas, muitos povos. Então, ali o Senhor veio fazer morada neles, porque nós sem o Espírito Santo não podemos fazer nada para Cristo, não podemos fazer nada pela missão de pregar o Evangelho. E o primeiro dom foi línguas, a comunicação, a palavra, pois Jesus é o verbo, ele veio habitar nos homens para que a missão dele continue, é através dele, pelas palavras dele, que nós vamos conseguir fazer algo, vamos conseguir tirar pessoas da morte para a vida, das trevas para a luz, meus irmãos. Então, foi muito propício, né? O Senhor Jesus faz tudo muito bem feito, tudo muito bem planejado, no tempo certo, da forma correta, e não haveria lugar melhor. Pentecostes, festa dos primeiros frutos, festa da colheita. E ali foi o primeiro dia em que ele veio habitar em seus discípulos, no homem, no ser humano. Através da palavra, em várias línguas, ele fez uma grande colheita. Ou seja, primeiros frutos, primeira grande colheita, e poderia ser mais perfeito do que isso? Na festa de Pentecoste, a festa dos primeiros frutos, festa da colheita, o Espírito Santo passa a fazer morada no homem, e só assim, através desta palavra, pelo Espírito Santo, o próprio Cristo habitando em nós, foi feita uma grande colheita. Os primeiros frutos do Espírito foi ali naquele dia. E mais à frente, né, nós vimos aqui no capítulo 10, versículo 46, quando eles ouviram os gentios falando em outras línguas, exaltando a Deus. Então, aqui no capítulo 10, versículo 46, eles entenderam que a salvação era para
Todos. Já estava escrito, quando nós lemos em Gênesis, que Deus falou para Adão, para Eva e para a serpente, que da descendência da mulher viria um, que a serpente até lhe feriria o calcanhar, mas ele lhe pisaria a cabeça. Deus já tinha profetizado, Deus já tinha prometido a salvação. E não era só para o povo judeu, como eles pensavam, que era só para o povo judeu. Não, era para toda a humanidade, porque a humanidade começou em Adão e Eva. Mais à frente, o Senhor separou através de Abraão e começou o povo, da onde viria o Messias, da onde, desse povo, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Olha só, lá no início ele disse, toda a descendência de Adão e Eva, somos todos nós. E, a partir do povo de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Somos todos nós. Mas eles achavam, até então, eles achavam que era só para o povo judeu, que era o povo de Deus. Ninguém mais era. Até que eles viram gentios, né, tanto no Pentecoste, gentios que eram convertidos ao judaísmo, como eu já disse para os irmãos, muitas pessoas acreditavam no Deus de Israel pelos feitos do Deus de Israel para o povo de Israel. Então, pessoas de diversas nações, desde o Egito, meu irmão. Lá no Egito era como se fosse um país onde tinha pessoas de todas as nações, não tinha só judeu. Era o local mais próspero que tinha naquela época, quando o povo judeu ainda era escravo no Egito, todos corriam para lá. Era igual agora nos Estados Unidos, quando teve o boom do sonho americano, onde todo mundo quer entrar lá, porque a economia é boa, tem trabalho, tem dinheiro. Então, no Egito era a mesma coisa. As pessoas de diversas nações, principalmente porque faltou comida em tudo que é lugar, e por causa do sonho que Deus deu a José, tinha comida no Egito. Então, da mesma forma que o povo judeu entrou no Egito e acabou virando escravo lá, muita gente foi para lá também. Por quê? Procurando uma vida melhor. Mas quando aconteceu tudo aquilo, que Deus tirou o povo do Egito das garras do faraó, olha quantos sinais o Deus de Israel deu, e muitas pessoas que nem eram judeus, quando o povo judeu saiu com o povo por causa do Deus de Israel. E não era diferente na época em que o Espírito Santo desceu na festa de Pentecostes. Muitas pessoas iam até Israel para sacrificar, para agradecer, para pedir ao Deus de Israel, que era poderoso, para que as suas colheitas também fossem boas. Ali eles faziam ofertas de cereais, das suas colheitas e tudo mais. Então, não haveria lugar melhor para que o Senhor começasse a colher os primeiros frutos, as primeiras almas, né, na festa de colheita. Então, ali já foi pregado a palavra de salvação a gentios, com tamanho poder ao ponto de Deus colocar na língua dos seus discípulos, das pessoas que foram chamadas para continuar a missão da pregação do Evangelho, colocar as palavras de salvação na boca daqueles homens, no idioma de quem precisava escutar. Mais à frente, em uma casa onde eram só gentios, o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas e eles também falaram em outras línguas. E ali eles é para todo mundo. Nós também conhecemos a visão que Deus deu a Pedro, quando Deus colocou todo tipo de animal impuro em um lençol, em uma toalha, e disse para Pedro, mata e come. E Pedro ali, né, naquela, debateu com Deus, naquela de tradição, naquela de que foi criado assim, na lei ainda, ele disse para Deus, não, Deus, eu sou judeu, eu jamais comeria animais impuros. E Deus chamou a atenção dele, falou, Pedro, não torne impuro o que eu purifiquei. Então ali Pedro começou a entender que a salvação não era só para os judeus, que a salvação era para todo o ser humano, todo aquele que crê, todo aquele que cresce, né? Que Jesus Cristo era o Filho de Deus, porque a vida eterna, meus irmãos, consiste nisso. Conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e ao seu Filho que ele enviou para nos resgatar da morte e do pecado. Então, no texto de hoje a gente vê isso, que o nosso Deus, ele capacita-nos de acordo com o que precisamos para cumprir a missão e a obra. Se precisamos falar em outras línguas, em outros idiomas, nós vamos falar, se assim o Senhor quiser que isso aconteça. Apesar de que hoje, por conta de tudo isso que Deus fez no passado e por conta de todas as pessoas que abraçaram esta missão, deram as suas próprias vidas por essa missão, a começar pelos discípulos, nós hoje e o mundo inteiro conhece a palavra de Deus. Temos pessoas, temos missionários
em todos os lugares da terra. Com certeza nós temos. Nós temos hoje a internet, que esse vídeo que eu estou fazendo aqui pode chegar em qualquer lugar do mundo, porque a internet é isso. Então, não tem como mais hoje as pessoas dizerem que não escutaram, não ouviram falar de Deus, não ouviram falar da palavra salvação, não ouviram falar de Jesus Cristo. Amém? Então, meus irmãos, hoje acontece, mas eu creio que é muito mais difícil ser necessário que Deus precise colocar um idioma que você nunca aprendeu, que você nunca falou na sua boca. Ele pode, se precisar ele vai fazer, mas eu acredito que hoje é muito mais difícil por conta de que a palavra de Deus ela já foi espalhada por todo o mundo. Nós temos Bíblia, inclusive tem países que proíbem a Bíblia, porque é o livro mais publicado, é o livro mais conhecido em todo o planeta. Então, mas Deus capacita, meus irmãos. Agora, Deus vai capacitar você com dons. O primeiro dom no dia de Pentecostes foi o dom de línguas, mas depois disso a gente conhece que Pedro, nas portas do templo, disse para aquela pessoa que lhe pediu dinheiro: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e ponte de pé. E aquele homem ficou curado. Jesus não falou que eles iam fazer coisas ainda maiores do que ele fez? Pedro, onde ele passava, eles colocavam os doentes ali, por onde Pedro ia passar, porque a sombra de Pedro curava, né? A roupa de Paulo, a túnica de Paulo curava. Espírito Santo, poder do Espírito Santo no homem no homem e mulher que são moradas do Altíssimo, porque aonde Deus está, algo tem que acontecer. Então, como eu sempre digo para os irmãos, a gente é só um sino barulhento se a gente não é morada do Altíssimo e se o Espírito Santo não habita em nós. A gente pode falar as palavras do jeitinho que elas estão escritas aqui. A gente pode entender tudo de hermenêutica, apologética, exegese, a gente pode fazer qualquer curso que for. Se a gente não for morada do Espírito Santo, como aconteceu no dia de Pentecostes com aqueles homens e mulheres, nada feito. A gente vai só fazer barulho, porque a palavra não é a palavra de Deus. Amém? Então, o Senhor capacita com toda sorte de dons para que a gente faça a missão? Sim, mas esses dons só vão ser dados para quem trabalha, para quem vai cumprir a missão. Para quem fica deitado em berço esplêndido, né? Para quem é do venha a nós, mas o vosso reino nada, então você não precisa de dons, meus irmãos. O soldado que fica no quartel, ele ganha muito vassoura e carrinho de mão e enxada para limpar o quartel. Mas dons como armas para ir para a guerra, isso ele não vai receber. E aqui nós vemos como ele deu o tema para hoje, louvor e adoração, que as pessoas que receberam esse dom, o dom de línguas, lá no capítulo 10, versículo 46, eles adoraram, eles louvavam, eles engrandeciam ao Senhor em outras línguas. E assim foi quando eles tiveram a certeza que a missão deles, ela não se restringia só ali aos judeus. Devem ter lembrado, porque a missão do Espírito Santo é o quê? Nos lembrar do que o Jesus disse e também nos ensinar todas as coisas. E ali eles viram, por isso que Jesus disse para nós, que a gente não ia pregar só em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, mas em todos os confins da terra, porque a salvação é para todos. Depois disso, quem é um pouquinho estudioso da palavra de Deus vai ver que houve um monte de problema com relação a isso, porque os mais tradicionais, os mais donos, né, da bênção, eles não aceitavam que os gentios também fossem resgatados e que a salvação, que Jesus viria também para os gentios, porque consideravam aqueles que não eram do povo de Israel, ou os gentios, como gente, né? Alguns até chamavam de cães, de impuros, pecadores, e hoje nós temos religiões assim, né? Que acreditam que é só para eles, né? Para mais ninguém. O resto tudo tem que morrer. Mas o nosso Senhor Jesus veio para salvar a todo que nele crê, porque Deus deu autoridade a Jesus sobre toda a carne, para que Jesus desse a salvação, a vida eterna, para toda a humanidade, toda a carne. Mas ele disse que a eternidade, a vida eterna,
consiste em conhecer a Deus como único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, e o seu Filho, que ele enviou para nos salvar. Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto antes de tudo existir, porque na sua onisciência o nosso Deus sabia que nós cairíamos e que iríamos necessitar de salvação. Mas ele nos ama, ele nos criou, e na sua dignidade, no seu amor e na sua justiça, nós somos livres para obedecê-lo ou desobedecê-lo. Se você obedece, é bênção. Se você desobedece, é igual a Adão. Você peca, fica no pecado e morre. Se você obedece, é igual Cristo, o nosso exemplo, que veio não para fazer a sua própria vontade, mas sim a vontade do Pai. O pecado e a morte entraram pela desobediência de um homem e a salvação, a vida, a eternidade veio pela obediência de outro homem, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a gente tem que obedecer, e uma das maiores obediências que nós podemos ter hoje é viver em novidade de vida, cumprindo a missão. Nada de eu aceito Jesus e não faço mais nada. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Já aceitei Jesus, já estou garantido a entrada no céu. Não vou ficar trabalhando, não. É melhor eu viver minha vida aqui sem fazer nada errado. Não. A fé sem obras é morta. As obras não te levam para o céu, mas é impossível que você, conhecendo a Deus, sendo morada do Senhor Jesus e do Altíssimo, através do Espírito Santo, você não ame as pessoas e não queira que elas conheçam a verdade e a salvação. E aí você vai trabalhar, aí você vai colocar os teus dons, os seus talentos. Você vai cuidar de pessoas, você vai instruir pessoas, você vai abençoar o reino de Deus, a obra de Deus, não só com seus talentos, força física, mas também até com recursos financeiros. Porque se você pode, por que não? Então, em nome do Senhor Jesus, que a gente possa entender essa palavra através do Espírito Santo, porque é só por Ele, e que você tenha uma quarta-feira abençoada. A paz do Senhor Jesus.